Entrevista com o Padre Divino Antônio Lopes sobre as procissões. Os protestantes atacam continuamente os católicos sobre as procissões, dizendo que procissão não está na Bíblia. Então, nessa entrevista, vamos esclarecer os católicos e desmascarar os protestantes. Vamos iniciar a entrevista. Padre, que são as procissões? Procissões são cortejos religiosos nos quais sacerdotes, religiosos e leigos procedem com ordem e devoção, seguindo a cruz, rezando e cantando para louvar, agradecer, aplacar a Deus e pedir-lhe auxílio. No dicionário diz que procissão é marcha solene em que padres e outros clérigos andam, em filas ou não, carregando imagens veneráveis, seguidos pelos fiéis. Qualquer grupo de pessoas caminhando em coluna, cortejo e séquito. É essa a definição de procissões. Não tem nada de estranho nem de idolatria. Padre, os católicos carregam imagens de uma deusa ou de deuses em suas procissões? Não. Os protestantes caluniadores dizem isso, mas é tudo calúnia, tudo mentira. É invenção de pessoas maldosas. As imagens da Virgem Maria e dos santos que são carregadas nas procissões não são imagens de uma deusa ou de deuses, mas sim são imagens de pessoas que viveram aqui nesse mundo levando Deus e o Evangelho a sério, de pessoas que aceitaram o convite de Deus à santidade. No livro do Levítico, capítulo 19, versículo 2 diz: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em São Mateus 5,48 diz: Portanto, deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz: Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação. E na mesma carta 4:7 diz: Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. E na carta aos Hebreus 12:14 diz: Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E na primeira carta de São Pedro 1,15 diz: Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. 1 Pedro 1,15. Nós católicos carregamos imagens de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos e de Jesus Cristo, que não são ídolos nem deuses pagãos do Antigo Testamento. Os protestantes dizem
que são imagens de ídolos e de deuses, tudo invenção para denegrir e difamar os católicos. São pessoas ignorantes. Padre, em Isaías 45:20 se refere às imagens e procissões católicas? Primeiro, vamos ler a passagem de Isaías 45:20. Não têm conhecimento os que carregam os seus ídolos de madeira, os que dirigem as suas súplicas a um Deus que não pode salvar. É uma passagem do Antigo Testamento e se refere aos deuses pagãos condenados pelo Deus verdadeiro. Eis alguns nomes desses deuses. Por exemplo, Baal e Azerás. Está no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7. Moloque, livro do Levítico, capítulo 20, versículo do 1 até o 5. Astarte, Melcom e Camus, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 7. E muitos outros deuses do Antigo Testamento. Muitos protestantes que leem a Bíblia para a própria perdição dizem que os católicos carregam esses deuses nas procissões. São pessoas estúpidas e ignorantes, completamente ignorantes. Não tem nada a ver as imagens que carregamos nas procissões com esses ídolos e deuses do Antigo Testamento. Quem inventa isso deveria tomar vergonha na cara e estudar, e não usar a Bíblia para seduzir as pessoas com mentiras e calúnias. Nós, católicos, adoramos somente a Deus. Nós, católicos, adoramos somente ao Deus vivo e verdadeiro. Não fabricamos imagens de ídolos nem de deuses, como está em Isaías 44, 9 seguintes. E também não carregamos imagens de deuses em procissão. Não adoramos a Virgem Maria, nem aos anjos e santos. Adoramos somente ao único Deus vivo e verdadeiro. O que os protestantes dizem são mentiras e calúnias. Eles espalham mentiras e calúnias para confundir e seduzir pessoas menos instruídas. Padre, Deus proibiu de carregar imagens, relíquias e outros nas procissões do Antigo Testamento? Não. Deus não proibiu o povo de Israel de carregar os ossos de José, que é uma relíquia, na gigantesca procissão para a terra prometida, quando eles saíram do Egito. No livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 19 diz: Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Conferir, livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Deus não proibiu que carregassem a Arca da Aliança. Isso mesmo, Deus não proibiu que carregassem a Arca da Aliança. No livro de Josué, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 3, e no versículo 6 diz: Ao fim de 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento e ordenaram ao povo:
quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada, isso mesmo, a arca sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós também partireis do vosso lugar e a seguireis. Eis aí a procissão, e a seguireis. Depois Josué disse aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram adiante do povo conferir. Livro de Josué, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 3 e o versículo 6. E também no mesmo livro, isto é, em Josué, capítulo 6, do versículo 11 ao 13, diz: a arca do Senhor deu uma volta, eis a procissão. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Eis a procissão. Os 7 sacerdotes levando as 7 trombetas retumbantes marcharam diante da arca do Senhor. Eis a procissão, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros iam adiante deles. Eis a procissão, e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Eis a procissão. Conferir livro de Josué, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 13, e no livro do Êxodo, capítulo 25, do versículo 17 ao 21, diz: farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro. Agora Deus manda fazer imagens. Isso mesmo, agora Deus manda fazer 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás, diz Deus, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porás o testemunho que te darei. Livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 17 até o versículo 21. Está claro, católico, que carregavam a arca da aliança e os querubins em procissão. Repito, está claro que carregavam a arca da aliança e os querubins, as imagens dos querubins em procissão. Deus mandou fazer assim. Será que Deus ordenou a idolatria? Repito, será que Deus ordenou a idolatria? Será que há contradição em Deus? Segundo a doutrina protestante, segundo a ignorância protestante, Deus cometeu o pecado de idolatria, porque Deus mandou fazer imagens e carregá-las sobre a arca da aliança, como está no livro do Êxodo,
capítulo 25, do versículo 17 ao versículo 21. Padre, o povo de Israel, quando saiu do Egito numa gigantesca procissão, milhares de pessoas, cometeu idolatria por ter levado os ossos de José por dezenas de quilômetros? Não, o povo de Israel não cometeu nenhuma idolatria. No livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 19 diz: Moisés levou consigo os ossos, isto é, relíquia, de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Conferir, livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 19, e no livro de Josué, capítulo 24, versículo 32 diz: Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém. Josué 24, 32. Padre, há procissões no Antigo Testamento? Sim, há procissões no Antigo Testamento. Muitas procissões no Antigo Testamento, muitas. Citarei somente algumas passagens. No Salmo 67, do versículo 25 ao 26, e depois o versículo 28 diz: Viram as tuas procissões, ó Deus, as procissões do meu Deus, do meu Rei no santuário. Os cantores à frente, atrás os músicos, no meio as jovens soando tamborins. Eis uma procissão, segundo a palavra de Deus, no Salmo 67. Continuando, lá está Benjamim, o mais novo, conduzindo os príncipes de Judá, com vestes coloridas, os príncipes de Zabulon e os príncipes de Neftali. Conferir Salmo 67, do versículo 25 ao versículo 26 e o versículo 28. Esse salmo cala a boca dos protestantes em relação a procissões. E depois, no livro de Neemias, capítulo 12, do versículo 31 ao 39, diz: Mandei então que subissem à muralha os chefes de Judá, e organizei 2 grandes coros. O primeiro caminhava no alto da muralha, para a direita, em direção da porta do esterco. Olha só aí a procissão. Depois, atrás dele iam Osaías e a metade dos chefes de Judá. Outra procissão, como também Azarias, Esdras, Mosolã, Judá, Benjamim, Semeias e Jeremias, escolhidos dentre os sacerdotes e levando trombetas. Depois Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeias, filho de Matatias, filho de Micas, filho de Zacur, filho de Asaf, com seus irmãos Semeias, Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá, Anani, com instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Olha que procissão gigantesca, protestantes. E Esdras, o escriba, ia na frente deles, isto é, na frente da procissão, chegando à porta da fonte, subiram em linha reta, isto é, caminharam em procissão, em linha reta diante deles, pelas escadarias da cidade de Davi, pelo alto da muralha e pela subida do palácio de Davi,
até a porta das águas ao oriente. O segundo coro da procissão, isso mesmo, protestantes, o segundo coro da procissão caminhava para a esquerda. Eu o segui com a outra metade dos chefes do povo, pelo alto da muralha, passando por cima da torre dos fornos, até a muralha larga, depois passando por cima da porta de Efraim, da porta dos peixes, da torre de Ananeel e da torre do Sem, até a porta das ovelhas. Paramos na porta da guarda. Está no livro de Neemias, capítulo 12, do versículo 31 ao versículo 39. Então, católico, não caia na mentira dos protestantes. Acabei de citar em Neemias uma legítima procissão no Antigo Testamento, e no livro de Josué, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 3, e depois do 7 ao 9, diz: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai volta ao redor da cidade, uma procissão, dai volta em fila, dai volta ao redor da cidade, passai e dai volta à cidade. Repete a palavra de Deus em Josué 6. E os guerreiros marcham diante da arca de Deus. Os guerreiros vão à frente, marchando na procissão. Foi feito como Josué havia dito ao povo. 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante de Deus, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança de Deus vinha atrás deles. Olha a procissão. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca, e marchando tocavam as trombetas. Livro de Josué, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 3 e do 7 ao 9. Eis aí, católico, uma legítima procissão no Antigo Testamento para desmascarar os protestantes. E no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, do versículo 38 ao 40, diz: Desceram, pois, o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os Sereteus e os Feleteus. Fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o conduziram a Giom. O sacerdote Sadoc apanhou na tenda o chifre e o óleo e ungiu Salomão. Soaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Depois todo o povo subiu atrás dele. Olha aí a procissão. Depois todo o povo subiu atrás dele, tocando flautas e exultando com grande júbilo, que a terra se fendia com seus clamores. Conferir primeiro livro dos Reis, capítulo 1, do versículo 38 ao versículo 40. Prezado católico, eis outras citações. Livro do Números, capítulo 10, do versículo 33 ao 34. Josué, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 6. Josué, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Josué, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 11. Josué, capítulo 6,
versículo 4. Josué, capítulo 6, versículo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Essas passagens bíblicas são suficientes para esclarecer os católicos que possuem dúvidas e também para desmascarar os protestantes. Padre, há procissões no Novo Testamento? Sim, há procissões no Novo Testamento e muitas procissões no Novo Testamento. Só não enxerga quem é cego, só não enxerga quem não quer, só não enxerga quem não lê a Bíblia com reta intenção. Citarei somente algumas passagens bíblicas sobre procissões no Novo Testamento. No Evangelho de São Mateus, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 9, diz: a numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos foi uma grandiosa procissão. Só não enxerga quem não quer, quem é tapado. Jesus participou, isso mesmo, Jesus Cristo, nosso Salvador, participou abertamente dessa procissão. E ele não a condenou. Ele não condenou o povo que participou dessa procissão. Será que Jesus cometeu o pecado de idolatria? Segundo os protestantes, sim. Gostaria de saber dos protestantes se o Salvador cometeu um pecado, participando dessa grande procissão na sua entrada triunfal em Jerusalém no domingo de Ramos. E depois, prezado católico, no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, do versículo 26 ao 27, diz: enquanto o levavam, tomaram um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. Olha agora a procissão. Grande multidão do povo o seguia. Grande multidão. Não fala de uma, duas, três pessoas, não. Grande multidão do povo o seguia, como mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. A caminhada de Jesus até o Calvário foi uma grande procissão. Uma procissão que teve a participação de uma multidão de pessoas. Jesus participou abertamente dessa procissão. Isso mesmo, o Salvador participou abertamente dessa procissão. Será que ele cometeu o pecado de idolatria? Gostaria de saber dos protestantes se Deus bendito cometeu pecado de idolatria participando dessa procissão. Prezado católico, o apostolado de Jesus Cristo, Deus bendito, nosso Salvador, foi uma procissão contínua. Isso mesmo, vou repetir. O apostolado de Jesus, o trabalho que ele realizou na Samaria, Judeia, Galileia, foi uma procissão contínua. No Evangelho de São Mateus 8:1 diz: ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas. São Mateus 8:1. Eis aqui uma grande procissão
seguindo Jesus Cristo. Em São Mateus 14:13 diz: Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Mais uma procissão. Mateus 14:13. E depois no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 12, diz: ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Eis uma procissão. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de uma mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. Duas procissões, uma no sepultamento do rapaz e outra procissão que seguia Jesus Cristo. E no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3 diz: depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Então, prezado católico, o apostolado de Jesus Cristo foi uma procissão contínua. Isso mesmo, procissão contínua. Padre, houve no Getsêmani, na Quinta-feira Santa, 2 procissões? Sim, houve 2 procissões no Getsêmani. Uma procissão de Jesus e os apóstolos, e outra de Judas Iscariotes e seus amigos. No Evangelho de São Mateus 26:36 diz: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. E em São Mateus 26:47 diz: eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. São Mateus 26:47. Padre, muitas pessoas acompanharam o sepultamento do Santíssimo Corpo de Jesus Cristo. Foi idolatria carregar o corpo do Senhor em procissão? Não foi idolatria. Para os protestantes, com certeza, foi idolatria. No Evangelho de São Lucas 23, 50, 52 e 55 diz: eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, descendo-o, envolveu num lençol e colocou numa tumba talhada na pedra. As mulheres, porém, que tinham vindo da Galiléia com Jesus, haviam seguido a José, observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Evangelho de São Lucas 23, 50, 52 e 55. Com certeza, havia muitos homens nessa procissão do sepultamento do corpo de Jesus para ajudar a carregar o corpo de Jesus Cristo. Somente José e Nicodemos dificilmente conseguiriam. João 19, 38, 42. Será que Jesus, Deus bendito, os repreendeu por essa procissão? Segundo os protestantes,
Sim. Segundo os protestantes, sim. Padre, porque muitos protestantes realizam a marcha para Jesus. Os protestantes realizam a marcha para Jesus para copiar dos católicos. Isso mesmo, eles copiam as procissões católicas, atacam os católicos e copiam as nossas procissões. A primeira marcha para Jesus, que é uma procissão protestante, aconteceu em 1987 em Londres, capital da Inglaterra. Não deveria acontecer, isso mesmo, não deveria acontecer marcha para Jesus, porque não existe na Bíblia nenhuma passagem referente à marcha para Jesus, já que os protestantes seguem somente a Bíblia. Não seria isso idolatria ou marchalatria? Então, prezados católicos, vimos que existem na Bíblia muitas passagens referentes às procissões. Fazer procissão com imagens não é idolatria. Super